Vamos lá, puxar a TV do Dudu aqui. E hoje nós vamos falar de qual grande esquadrão do futebol, Dudu Estival, nossa enciclopédia. Qual é o grande esquadrão do dia? Marcelo, o grande esquadrão é a Ponte Preta dos anos 70, o começo dos anos 80. A Ponte Preta, time do interior do Brasil, um timaço, hein? Então, a Ponte Preta, por isso que eu chamei a atenção para a Ponte Preta. Mas antes de chamar a atenção para a Ponte Preta, mandar um abraço para o Alexandre Cauí. Ele é médico lá em Belo Horizonte e ontem ele foi assistir Cruzeiro e Palmeiras. E ele é São Paulino, torcedor do São Paulo. Meu amigo lá de Uberaba, que atualmente mora em Belo Horizonte. Agora, voltando à história da Ponte Preta. A Ponte Preta foi um grande destaque. Inclusive, o Guarani de Campinas surgiu, foi campeão em 78, mas a Ponte Preta já vinha com um grande time que todo mundo sabia a escalação daquele time da Ponte Preta, da década de 70. Esse aí é o jogo da final, o terceiro jogo. Ponte Preta Corinthians e Ponte Preta, no Morumbi, mais de 150 mil pessoas. Esse aí é o Basílio. Não, o Geraldão. Geraldão que cruza essa bola. Então, esse é o jogo do Rui Rei. Esse jogo é que o Rui Rei foi expulso. Logo no começo do jogo. Então, todo mundo sabia, esse time da Ponte Preta, que o time da Ponte Preta era treinado pelo Zé Duarte. E o mesmo time ficou ali uns 5 anos, mudava uma ou outra peça. Então, todo mundo sabia desse time, todo mundo lembra. Olha o gol do Corinthians aí, ó. A cobrança de falta do Zé Maria, o Basílio faz o gol. Então, todo mundo conhecia Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei, tudo. O técnico era o Zé Duarte, do Bonezinho. Olha o gol do Basílio. Hoje, inclusive, o César mandou uma foto aí que o Mário mandou para ele, do Bar do Messias. O Basílio tomou cerveja lá no Bar do Messias, nos anos 80. Ele ia na casa de uma tia dele, lá na rua Bento Ferreira, e passava lá no Bar do Messias e tomava uma cerveja, vou até fazer a propaganda, uma cerveja antártica. Ele tomava 2 cervejas antárticas. Ele tinha um Passat. Eles não estão pagando, não, Dudu. Não faz propaganda, não. Cerveja antártica só se pingar na nossa conta. Fala o nome do bar, mas não fala o nome da cerveja, não. Mas era a cerveja dele. Agora, o time da Ponte Preta, a Ponte Preta, inclusive, esse jogo foi numa quinta-feira, 13 de outubro de 77. No domingo, a Ponte Preta havia vencido o Corinthians por 2-1. Na quinta anterior, o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Palinha, de nariz. Uma coincidência, o Palinha, uma de 2 decisões que a Ponte Preta fez nos campeonatos paulistas foi contra o Corinthians. E nas 2 vezes, nos primeiros jogos, olha o Vanderlei aí, nos primeiros jogos foi 1-0 para o Corinthians, gol do Palinha. Palinha, que nós já contamos sobre o Palinha aqui, que ele jogava no Cruzeiro. Do Cruzeiro ele foi para o Corinthians. Esse jogo aí foi no domingo. Morumbi também. O Ponte Preta deu um show de bola no Corinthians, porque o Oswaldo Brandão mexia muito no time. O camisa 6 aí, ó, foi 2-1 para a Ponte Preta. A Ponte Preta fez 2-0 e o Vaguinho fez o gol do Corinthians. Então, a Ponte Preta tinha um time melhor do que o Corinthians. O Corinthians acabou saindo do jejum. O Corinthians havia ganho o título de 54 e voltou a ganhar em 77. Então, voltando à Ponte Preta, a Ponte Preta fez a final do Paulista 77, 79 e 81. Esse aí foi o gol do Vaguinho, que entrou no segundo tempo no lugar do Peter. Peter jogou de titular esse dia, o Vaguinho entrou no lugar dele. Peter que era do Goiás. O Corinthians fez 1-0 e a Ponte Preta virou. Eu falei até errado. A Ponte Preta virou com um gol do Dicá e do Rui Rei. E, então, a Ponte Preta fez 3 finais, 77,
contra o Corinthians, 79 contra o Corinthians e 81 contra o São Paulo. Perdeu as 3 finais. O time básico, nas 3 finais, a base era esse time que eu falei. Já em 81 entrou alguns outros jogadores, dentre eles o centroavante Chicão, e eu e o João, até com o JH Paduro, comentamos a entrada do Oswaldo, que era o grande craque da Ponte Preta, que depois, inclusive, jogou no Grêmio, foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Esse é o gol do Dicá. Não, do Rui Rei, né? É o Dicá de falta. Dicá de falta aí, ó. Depois Dudu, tem uma história que era para ter um jogo em Campinas, né? Levaram tudo para o Morumbi, o Corinthians 25 anos na fila, né? Né, Otávio Pisa? O Otávio sabe bem, corintiano aí do chat. Né? Quantos anos o Corinthians não ganhava nada? Ia completar, né? 23. 23, né? Aí teve um jogo político para levar todos os jogos para o Morumbi. Olha o Jairão no gol. Olha o Rui Rei. Depois o Rui Rei foi para o Corinthians. Depois, e ele foi expulso esse dia pelo Escofo. Não. Do Cid Vanderlei Bosquila. Do Cid que expulsou ele no comecinho do jogo. Em 1954, o Corinthians foi campeão. Quem fez o gol do Corinthians foi o Rafael Chiarella. O filho dele mora em Franca, é da minha idade, é meu amigo, o Ângelo. E o Rafael jogava no Corinthians, junto com o Gilmar, o timaço do Corinthians. O Corinthians foi campeão com o gol do Rafael. Já em 77, com o gol do Basílio, que quebrou aquele jejum. Foram 3 jogos em São Paulo. Em 79, também foram 3 jogos em São Paulo. Não teve nenhum jogo em Campinas. Porque falava que o estado da Ponte Preta não suportaria os torcedores, né, de Corinthians e Ponte Preta. Então, os 3 jogos foram em São Paulo. Então, a Ponte Preta realmente ela foi o grande time e o nosso esquadrão da década de 70, começo dos anos 80. Já em 87, ela caiu para a 2ª divisão de São Paulo e ficou 2 anos. 2 anos ficou na 2ª divisão do estado de São Paulo. Inclusive, no ano que ela subiu, foi o primeiro jogo que eu assisti aqui em Franca, foi o jogo Francana 1, Ponte Preta 1. Inclusive o Bonga da Ponte Preta que fez o gol e o Maurício fez o gol da Francana. Jorge Mendonça estava jogando na Ponte Preta nesse dia, em 1989, já em final de carreira. Então, essa é a história da Ponte Preta, que depois ela volta em 90 para a 1ª divisão. Mas a Ponte Preta, nos últimos anos, sempre tem oscilado. 1ª divisão paulista e 2ª divisão. Era a Cultura que transmitia esses jogos, não era? Cultura? Sim, a Cultura, TV Tupi. Walter Abrão, né? Aqui o Uberaba passava pela Tupi. Walter Abrão. Tá gordo. Tá gordo. Aqui, ó. O último jogo do Pelé... Era o repórter de campo. O último... Meu irmão aí, Dudu, o Eduardo Padula, grande fera, teve em Brasília recentemente aí com seus projetos. Ele fala que houve uma lenda aí do Cídio Vanderlei Bosquila sobre questões outras, hein? Extracampo, naquela final que o Rui Rei foi expulso, né? Há uma suspeita. Na época eu lembro dessa história. Grave, né? Que ocorreu nessas finais aí. E o Rui Rei depois foi contratado pelo Corinthians, né? Contratado na sequência pelo Corinthians, em outubro ele fez a final, em janeiro ele se apresentou no Corinthians, com a camisa 10, né? Mas depois jogou poucas partidas pelo Corinthians. Logo o Corinthians trouxe o Sócrates, e se ele jogou ali, ele jogou 4, 5 partidas. Esse aí é o último jogo do Pelé pelo Santos, numa quarta-feira, na Vila Belmiro, Ponte Preta e Santos. O último jogo do Pelé contra a Ponte Preta. O goleiro do Santos era o Serra, o Pelé. Olha o gramado.
Fica a dica aí pro Neymar já, hein? Já fica a dica aí, Xambô. Aí, o Xambô me perguntou aqui, ó. Ponte Preta continua sem ter nunca ganho uma taça? Acho que sim, né? Nunca ganhou. Sim, nunca foi campeão. E nos anos 80, disputou a taça de prata por 2 oportunidades contra o Uberaba Sport. Até conta, tem um árbitro aí do Rio de Janeiro, o Cabeleira, conta que a Confederação Brasileira já intitulava para ele, esse jogo a Ponte Preta tem que vencer. Então, quer dizer, são coisas do futebol, né? Mas a Ponte Preta tem muita tradição. A Ponte Preta, vamos ver a minha memória, hein? Falha. A Ponte Preta veio jogar aqui em Uberaba quando a gente estava na faculdade. O André Cruz, zagueiro, jogou pela Ponte Preta aqui no Uberabão. Eu acho que nós fomos no jogo. 4-2 para o Uberaba. Hein? 4-2 para o Uberaba. Mas era um mata-mata. Depois ia jogar em Campinas, não era? Sim. André Cruz, zagueiraço. Aí, teve um jogo que estava 0-0. Aí eles apagaram os refletores do estado da Ponte Preta, Moisés Lucarelli. Apagaram os refletores para fazer o jogo em outro dia. Aí a Ponte Preta ganhou e tirou o Uberaba. O Dario era o técnico interino da Ponte Preta. Não. E o centroavante do Uberaba era o Quirino. Viu, César? César lembra. Quirino 658, negócio 658. Então, foram vários duelos contra o Uberaba. E a Ponte Preta sempre ultimava. O Raí jogou na Ponte Preta, Raí. E eu acho que o Sócrates também, Eduardo Ramos, você que conhece mais aí a história do Sócrates. Chegou a vestir a camisa da Ponte Preta, mas eu não sei se ele jogou. Ele foi mais ou menos tipo Renato Gaúcho no São Paulo. Eu acho que o Sócrates não chegou a jogar, mas ele vestiu a camisa e se apresentou. O Raí jogou na... Memória aí lembrar? O Raí jogou na Ponte Preta, emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, juntamente com o Mário Sérgio. Ponte Preta. Ah lá o Raí. Olha o Raí aí, ó. Começo de carreira. Depois o Raí volta para o Botafogo de Ribeirão Preto, aí ele é contratado pelo São Paulo. Até então ele era só o irmão do Sócrates. A torcida da Ponte Preta deve sofrer muito, né, com esse negócio de nunca ganhar um título. Eu tenho um amigo que é ponte pretano, um abraço para ele, inclusive o Barbosa. Ele é torcedor fanático, é uma torcida fanática, né, a torcida da Ponte. Da macaca. E a Ponte teve chance de ganhar uma Sul-Americana com o Jorginho. Então, cara, eu ia falar isso. Mas perdeu. A Ponte, eu ia falar da torcida fanática, a Ponte ganhou foi disputar a final da Sul-Americana, eu lembro que foi uma grande festa, né, que tentaram, foi contra o Lanús lá em Buenos Aires, e eu lembro que eles picharam o obelisco, coisa de maluco, assim, quando foram lá para a Argentina. Você sabe que, o âncora, vou cortar um pouquinho, diga. Veio uma lembrança que eu lembro que eu ia muito no estádio do Guarani, e a Ponte, o Guarani tinha ganho a taça de ouro, né? E a de prata, na época do brasileiro. E o grito de guerra da torcida bugrina era: de ouro, de prata, a Ponte nem de lata. Era assim. A Ponte nem de lata. Fica pro poeta essa aí, viu? Você gravar a poesia. Marcelo, e quem tá conosco aqui é minha tia. Ela é até médica aí em Brasília. Olha ela aqui. A Maria Aparecida Estival Souza, tia Tutu. Torcedora do Uberaba Esporte, hein? Junto com as minhas tias, elas iam no Boulanger Pulse acompanhar o Uberaba Esporte, viu? Uhum. Inclusive, eu tinha uma tia que era... Elas todas, minha tia médica, as outras enfermeiras, inclusive deram até dava assistência médica aos jogadores do Uberaba Esporte, na época que ela cursava a faculdade, e minhas tias enfermagem. Show de bola. O César falou que a mãe dele também está vendo, a dona Regina também é torcedora do Uberaba Esporte. Dona Regina. Um abraço. Grande Moura Miranda. Grande cantora, hein? Grande cantora. Faz aniversário junto comigo, hein? Libriano, 9 de outubro.
O Eduardo mandou aqui, vale pesquisar a história sobre a final. A FPF era presidida por sorocabanos, Litidieri e Juca Paz. Deve ser aí o pessoal lá, meu pai de Sorocaba, né? Deve estar por dentro da fofoca. Ó, a Lesão falou hooligans do interior. A torcida da Macaca era pesada, meu. Ó, eu tenho um amigo cajubiense que é fotógrafo e mora em Campinas e trabalhava com esporte e fez vários jogos da Ponte Preta lá. Ele fala que é surreal a torcida da Ponte Preta, é arrepiante, é uma torcida aguerrida, é uma torcida que apoia, uma torcida de tirar o chapéu, a torcida da Ponte Preta, viu? Diz que é arrepiante, muito da hora a torcida da Ponte. Guarani e Ponte Preta hoje é torcida única, né? Nos jogos. Deve ser. Ponte Guarani deve ser torcida única também. Quem deve saber o nosso... o Romeu deve saber essa resposta, Dudu. Se você puder mandar aí, tio, se é torcida única hoje em Campinas, ele mandou aqui que o Sócrates foi uma tentativa do Luciano do Vale, que acho que também não foi para frente. Para Ponte? O Luciano era torcedor da Ponte Preta, né? Tá. Foi uma tentativa, Luciano do Vale é um dos grandes torcedores da Ponte Preta. O Lucas Estival, meu filho também, vascaíno, viu? Sofredor. Eu tô com a camisa aqui do Giovani, meia do Vasco, nos anos 80. Cracaço, hein? Nos anos 80 e 90. De bola. Show de bola. Bom, maravilha, hein, Dudu? Você hoje está com a voz prejudicada aí, mas deu conta do recado de trazer o grande esquadrão do dia. Agora você pode repousar, tomar uma água, né? Cuidar aí da faringite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, então.